Hokage, por favor, me escute. Hokage. Tsunade. Kurenai gritou, preocupação gravando cada sílaba. Ela esteve frenética durante a maior parte do dia, e o súbito desaparecimento de sua equipe não ajudou. Ela correu atrás do Hokage enquanto caminhava para o cemitério, um grande buquê de flores em suas mãos e um pote de ramen da loja de ramen na outra. O que é Kurenai? Tsunade perguntou, sem parar sua caminhada rápida. Os céus acima estavam resmungando, os aromas frescos de floresta e comida desaparecendo quando o cheiro de chuva fresca o alcançou. Ela não teve muito tempo. É minha equipe, eles ainda não voltaram e deveriam ter voltado há muito tempo. Era uma missão pequena. Peço sua permissão para sair para procurá-los. Por favor, Kurenai implorou, quase pensando em cair de joelhos. Ela tinha um mau pressentimento na boca do estômago, e sentiu que partir antes da chuva cair seria para melhor. Tsunade parou e se virou para olhar a Kunoichi diante dela. Ela estava prestes a abrir a boca para negar o pedido quando Kakashi deu um passo preguiçoso. Nessa época do ano, ele ficou mais preguiçoso. Ninguém nunca o viu e ninguém tentou. Ele sabia que era parcialmente culpa dele que Naruto estivesse morto, mas ninguém o culpava. Tsunade sabia que ele desejava que eles o fizessem. A raiva sempre foi melhor que a tristeza. Hokage, deixe-me acompanhar Kurenai na recuperação de sua equipe. Tenho certeza de que eles estão bem e seguros, mas é importante que ela tenha certeza. Permita-lhe isso. A voz de Kakashi era calma e descontraída, mas Tsunade detectou uma pitada de dor. A dor de Kurenai estava lembrando da sua própria, e ele sabia as consequências de não agir por instinto. Com um suspiro Tsunade cedeu. Claro que você pode ir, mas juntos, ela acrescentou severamente, olhando para os dois. Eles assentiram e agradeceram antes de desaparecer. Tsunade suspirou e se virou novamente, ajustando seu aperto nas flores e ramen. No cemitério ela passou pelo irmão e pelo amante. Ambos morreram com aquele colar. Naruto tinha morrido também, se ela não tivesse dado a ele. Talvez então ele ainda estivesse vivo. Tsunade caiu de joelhos descaradamente e chorou, segurando as flores em seu peito como se fossem um substituto para o ninja alegre de cabelos amarelos. Ah, Naruto! Eu sinto muito. Por favor. Por favor, me perdoe, ela chorou. Kakashi e Kurenai passaram facilmente pelo portão, acenando seus olás para as duas pobres almas presas na entrada. Kurenai não queria ficar para trás, então ela forçou Kakashi a correr rapidamente pelo caminho. Aparentemente, eles teriam se desviado um pouco na estrada, então, no momento, era mais sensato manter o caminho. Enquanto corriam, viram algumas figuras à frente, muitas delas e correndo rapidamente também. Quanto mais próximos os dois grupos se tornavam, mais fácil era identificar todos. Ficou claro que eles estavam correndo em direção a Sasuke Sakura e seus ninjas e ninjas médicos. Eles estavam carregando dois corpos flácidos. Kakashi e Kurenai diminuíram a velocidade para vê-los passar. Eles não diminuíram a velocidade. Kakashi viu Sakura comandando o ninja médico no tratamento de um dos corpos flácidos. Quando eles passaram, parecia quase em câmera lenta naquele instante. Os dois ninjas eram Temari e Kankuro e chocantemente eles estavam sem o irmão.
Esta revelação fez o estômago de Kakashi cair vários andares. Eles também estavam claramente feridos. Kakashi-senpai Sasuke cumprimentou rápida e educadamente. Kakashi assentiu para que seu aluno continuasse. Sakura sentiu como se algo estivesse errado e nós investigamos. Gaara está desaparecido, não sabemos onde ele está. Temari está ferida, mas vai se curar em poucos dias, mas Kankuro foi envenenado por um veneno mortal e de ação rápida, suas origens Sakura não tem certeza. Não sabemos se podemos salvá-lo. Sakura não sabe. Sasuke quase sussurrou a última parte. Kakashi assentiu em compreensão. Era difícil para o jovem ninja admitir livremente que alguém que ele admirava poderia não ser capaz de salvar mais uma vida. Todos os outros que Sakura ajudou sobreviveram, mas desta vez... Quem sabia? Sasuke hesitou e Kakashi viu que havia algo mais, talvez algo maior, do que o veneno. Ele acenou com a cabeça para que seu aluno continuasse. Nós viu um ninja na floresta. Talvez aquele que atacou a escolta, mas parecia com Naruto. Sasuke sussurrou as últimas palavras, tão baixinho que Kakashi quase perdeu. Ele se inclinou para a frente, arregalando os olhos com o nome. W. Que? Ele perguntou gaguejando. Naruto. O ninja parecia Naruto. Sasuke sussurrou, os olhos olhando intensamente para seus sapatos e juntando as mãos na frente dele. Kakashi não falou por vários momentos. Ele apenas olhou para seu aluno com os olhos arregalados e o que parecia ser uma mandíbula frouxa. Ele só conseguiu se endireitar como um humano meio compreensível quando Kurenai gentilmente colocou a mão em seu ombro. Ele balançou a cabeça com raiva. Isso é impossível. Naruto está morto. Há um ninja disfarçado de Naruto e ele está atacando aqueles próximos a ele. Ele precisa ser encontrado e detido, está claro? Kakashi sussurrou. Sasuke assentiu humildemente. Diga a Hokage. Diga a ela para começar uma busca pelo ninja imediatamente. Nós o encontramos. Encontramos Gaara. Quero todos capazes na tarefa. Estarei liderando um grupo de busca. Assim que voltar, espero você nele. Kakashi acrescentou, ficando cada vez mais irritado enquanto as palavras saíam de sua boca. Alguém lá fora estava posando como o herói caído de Konakaguri, e por isso ele não mostraria piedade. Venha Kurenai. A voz de Kakashi estava irritada, mais irritada do que Kurenai conseguia se lembrar. Ela teve que usar chakra para alcançar Kakashi, sua partida foi tão repentina. Não é culpa de Sasuke. Kurenai tentou argumentar com Kakashi. Ela não conseguia nem compreender a dor que ele devia estar sentindo. Kakashi ficou em silêncio, olhando para frente e desviando do caminho na direção que o time deve ter seguido. Kurenai suspirou cansada e concentrou sua atenção em como sua equipe estava indo. Ela esperava que eles estivessem bem, e que todos os seus medos fossem apenas paranoia. Eles correram por quase 2 horas antes de se depararem com a equipe. Kakashi não tinha falado uma palavra e estava pulando de galho em galho de árvore.
Às vezes ele estava indo tão rápido que um galho de árvore chicoteava para trás e atingia Kurenai no rosto. Felizmente esses eram apenas pequenos. Ele estava indo tão rápido e esperando ver o time correndo para eles que quase perdeu seus corpos quase flácidos. Foi Kurenai quem os viu e gritou, quase caindo de seu galho de árvore. Ela não sabia o que esperava naquele momento, mas esperava que não fosse o que viu. Ela caiu e Kakashi desceu ao lado dela segundos depois. Ela rapidamente fez um balanço da situação, e não era menos horrível do que quando ela a viu de cima. Kiba estava deitado emaranhado em um fio de pesca brilhante, kunai esfaqueada no chão para mantê-lo lá. O sangue corria pelos fios, cortando sua carne. Estava assustadoramente perto de cortar seu suprimento de ar. Akamaru estava bem atrás do seu, silencioso como o túmulo e imóvel como uma estátua. Ele estava ferido, suas pernas pareciam todas quebradas e sangue tinha corrido para seus olhos e crostado sobre eles. Sua respiração parecia difícil, então Kurenai suspeitava que havia ferimentos mais profundos. Hinata e Shino estavam inconscientes. Os insetos de Shino corriam sobre ele em um frenesi, seu barulho quase insuportável. Algo estava errado com ele, internamente. Hinata estava simplesmente inconsciente, um forte golpe na cabeça. Quem quer que tenha feito isso, parecia que os meninos lutaram mais, principalmente Kiba. Kurenai correu para ao lado de Kiba. Kakashi não precisou ser instruído a chamar seus cães. Eles vieram e imediatamente correram para Akamaru, choramingando e se preocupando com um de sua própria espécie. Kurenai tentou cortar a corda, mas era quase como aço. Não iria ceder. Ela então olhou para a kunai enterrada no chão e começou a desalojá-las, tomando cuidado para não deixá-las mais apertadas. Foi um processo longo, onde eles estavam alojados foi aterrorizante, principalmente porque teria que acontecer em ritmo acelerado. Era tão complicado que qualquer movimento em falso e ela estava preocupada em cortar Kiba ao meio. Ele acordou no meio do caminho e olhou para sua mentora, perguntando como estavam os outros. Ela respondeu da maneira mais uniforme e honesta que pôde, não querendo aborrecê-lo ou mentir para ele. Com a menção de Akamaru, que havia desaparecido com os cães de Kakashi para retornar à vila, ele quase chorou, mas agradeceu que seu amigo estivesse seguro. Kiba, quem fez isso? Kurenai perguntou suplicante, olhando para a rede de barbante em seu corpo. Seu pescoço e peito estavam seguros, seu estômago teria que vir em seguida. Era tudo tão aterrorizante. Kiba inalou profundamente e suas mãos começaram a tremer. Era Naruto, ele sussurrou, a última palavra quase sem som. As mãos de Kurenai pararam de se mover e sua cabeça virou para Kakashi. Ele estava tão quieto quanto Akamaru, olhando para Kiba com o olho arregalado e incrédulo. Não. Era um impostor. Naruto está morto, Kakashi disse sem entender. A negação estava brilhando em seus olhos. Kurenai olhou para seu aluno, olhos questionadores e implorando para que ele explicasse pelo menos um pouco mais. Kiba parecia arrependido, muito arrependido de estar contando esta notícia atroz para Kakashi de todas as pessoas. Ele estava dentro. Manto Akatsuki. Com uma menina. Ela fez isso.
Ela o ajudou. Eles eram Akatsuki. Eles armaram uma armadilha para nós. Nós caímos. A fim disso, era Naruto. Kiba terminou sem fôlego. Ele fechou os olhos e deixou sua cabeça afundar de volta no chão macio. Kakashi olhou ao seu redor como uma criança perdida. Seus olhos estavam quase em lágrimas. Não. Não, ele está delirando. Foi um impostor. Kakashi quase gritou a última frase. Ele rapidamente fez um clone das sombras e os dois agarraram Shino e Hinata. Os insetos de Shino correram atrás de seu mestre inconsciente. Naruto está morto, eu o vi morrendo. Eu sei que ele está morto, há um memorial na aldeia. Naruto está morto. Desta vez, Kakashi definitivamente gritou, a voz falhando e quebrando, mas nunca perdendo sua intensidade. Kurenai se encolheu, prestes a gritar com ele, mas então parou. Ela o deixou ir embora enquanto continuava com Kiba. Ela não conhecia a dor de Kakashi, isso não era justo com ele. Ela não conhecia sua culpa, ela não sabia de nada. Ele estava agindo infantilmente, mas Kurenai não podia dizer nada porque ela não sabia como era. Ela só esperava que continuasse assim. Era estranho, o contraste como deveria ser tão diferente, mas o pequeno hospital pitoresco do village estava fervilhando de gritos, gritos e gemidos. Estava positivamente cheio de vida, e Kakashi não podia fazer nada além de ficar na sombra mais distante e meditar sobre o que tinha ouvido. Ele estava em completa negação. Ele tinha visto Naruto morrer. Não. Ele o tinha visto morrendo, o que era ainda pior. Ele havia deixado Naruto a poucos minutos da morte, disso ele tinha certeza. A menos que alguém tivesse entrado e intervindo, o que ele achava altamente improvável, Naruto tinha morrido. Então, a pessoa que estava atacando oficiais e equipes estava usando as características de Naruto para torná-lo ainda pior. O punho de Kakashi se curvou em uma bola quando ele pensou em alguém fazendo uma bagunça da memória de seu aluno assim. Ele nunca conseguia pensar em Naruto no passado, ele sempre foi seu aluno ou seu amigo. Ele começou a observar Sakura enquanto ela trabalhava. Ela foi muito eficiente, mas claramente entrou em pânico. Kankuro estava gemendo e gemendo, e a cada minuto que passava ele ficava mais e mais quieto. Tsunade também estava em pânico, pela primeira vez, parecendo se importar com algo além de ficar deprimido e beber. As duas senhoras estavam usando todo o seu treinamento e habilidade de chakra para evitar que o jovem ninja morresse. Temari estava bem, e Hinata também. Eles estavam voltando a si, lenta mas seguramente. Temari estava definitivamente pior, Hinata estava principalmente machucada e tinha um caroço na cabeça. Ela estava olhando ao redor com olhos desamparados, parecendo tão desesperadamente perdida quanto Kakashi. Ele começou a sentir pena dela. Ela amava Naruto, e agora esse jogo cruel da Akatsuki estava fazendo as memórias voltarem. Ele se perguntou se ela também tinha caído nessa. Kiba foi brutalizado, pois as cordas se soltaram, eles pegaram o sangue coagulado e fizeram cortes extras dentro dos cortes. Ele estava com imensa dor, e o ninja médico pensou que alguns de seus ossos também haviam sido cortados. A string estava sendo analisada no momento.
Akamaru estava sob os cuidados de Tsumi e Ana. Os dois não deixaram nada ser conhecido, exceto que eles tinham certeza de que Akamaru sobreviveria. Shino havia sido ferido internamente, ele estava sangrando e um veneno lento usado para atordoar estava circulando. A dosagem era alta, então todos não tinham certeza se ele entraria em coma ou sairia. Kankuro, no entanto, estava morrendo e atualmente não havia nada que Sakura ou Tsunade estivessem fazendo que o estivesse ajudando. A pequena luz de esperança de Kakashi foi diminuindo lentamente com o passar dos minutos, e enquanto isso ele sentia mais raiva queimando em relação ao impostor e a garota que parecia ter cabelos negros. Na verdade, ele iria capturar toda a Akatsuki, não importa o que. Nenhum merecia viver depois desses ataques. Gaara. O que eles estão fazendo com Gaara? Eles querem poder, ou a fera dentro? Uma pequena voz sussurrou. A voz estava certa. Essa era a pergunta. Eles tiveram que compilar uma equipe e partir imediatamente, seguindo a trilha já fraca que a Akatsuki havia deixado. Eles tinham que trazer Gaara de volta para casa são e salvo. Kakashi-sensei. Alguém gritou. Era Sasuke. Ele veio correndo na sala já lotada e parou na frente de seu mentor. Seus olhos estavam arregalados e ele estava segurando um mapa em excitação. Um grande X marcava um ponto na orla de uma floresta, entre a areia e a folha. O que é isso? Kakashi perguntou, seu interesse aumentando. Sasuke sorriu, parecendo muito satisfeito consigo mesmo. O coração de Kakashi se apertou. Aqui estava Sasuke, fazendo exatamente o que Kakashi deveria estar fazendo ao invés de ficar parado e deprimido. Sensei, eu tenho algumas testemunhas que juram que foi aqui que viram os dois membros da Akatsuki em questão. Eles estavam carregando uma pessoa que eles acham que tem cabelo ruivo, e ele não estava se movendo. Um Akatsuki tinha cabelo preto, o outro tinha loiro. Eles estavam indo nessa direção. Sasuke apontou para uma trilha pontilhada que levava a um grupo de altas falésias e colinas, bem no meio do nada. O coração de Kakashi disparou. Este pode ser o esconderijo secreto da Akatsuki, ele sussurrou, os olhos brilhando. Sasuke sorriu e assentiu com entusiasmo. Isso é o que eu estava pensando, Sensei. Sasuke parecia imensamente orgulhoso, e Kakashi assentiu em louvor. No momento, isso era quase como receber 3 aplausos. O feixe de Sasuke se iluminou. Precisamos de uma equipe, dos melhores e mais entusiasmados. Quem está disponível agora? Kakashi perguntou, a mente girando sobre os pensamentos. O time Kurenai definitivamente não estava disponível. Shikamaru estava ocupado e Shoji Ino também. Isso deixou um time que Kakashi realmente não queria pensar. Equipe Gai. Eles eram brilhantes, claramente entusiasmados e fortes, além de rápidos. Eles precisavam disso e estavam disponíveis. Kakashi olhou para o ninja ferido e suspirou, passando a mão pelo cabelo prateado. Precisamos da equipe de Gai, ele murmurou. Sasuke não questionou, ele nunca questionou seu sensei. Ele pensou que tinha perdido isso logo depois de fugir para Orochimaru. Vou juntá-lo. Sensei. Sasuke curvou-se respeitosamente e então saiu correndo, procurando pelo time. A atenção de Kakashi voltou para a cena diante dele.
Sakura estava ainda mais em pânico, o suor escorria por suas bochechas e rosto como uma chuva. Tsunade não estava melhor. Temari estava chorando histericamente, tentando se acalmar. Ela estava ao lado de Kankuro, e ele estava falando suave e calmamente, e suas palavras estavam fazendo Temari chorar ainda mais. Ele estava se despedindo. Um sentimento tão doce, mas tão doloroso. Kakashi se perguntou o que Naruto teria dito se tivesse tido essa chance, antes de Kakashi o trair. De repente Sakura gritou em triunfo e começou a dirigir os outros em uma estranha e estrangulada confusão de palavras. Felizmente, todos, exceto Kakashi, pareciam incapazes de entendê-la, e a visão de Kakashi foi bloqueada do ninja moribundo por todos correndo ao redor dele se acotovelando. Sakura gritou para eles darem espaço para ela, e foi como se as águas se separassem e ela ficasse sozinha. Ela sorriu sombriamente e trabalhou, as mãos se movendo tão rápido que era um borrão. Kakashi sorriu severamente com evidente alívio e esperança de Temari. Então, aparentemente, Kankuro não ia morrer. Sakura deve estar satisfeita consigo mesma, e quem sabe o que Tsunade sentiu. Com um pequeno suspiro de resignação, Kakashi saiu do hospital, determinado a esperar as notícias do lado de fora. Horas depois Sakura emergiu, as roupas encharcadas de suor e parecendo que tinha acabado de lutar contra o primeiro Hokage sozinha. Ela sorriu cansada para seu mentor e acenou com a cabeça suavemente. Ela tentou falar, mas parecia incapaz de fazê-lo. Kakashi ergueu a mão antes que ela tentasse novamente, balançando a cabeça suavemente. Não há necessidade. Ele está vivo. Se ele não estivesse, você estaria aqui chorando e em choque, e eu seria capaz de ouvir os lamentos de Temari. Bom trabalho, ele sussurrou o elogio, gentilmente colocando a mão no ombro de Sakura. Ela sorriu cansada e acenou em agradecimento. Você merece descansar. Vamos embora assim que você estiver saudável. Precisamos pegar Gaara e aqueles que o pegaram o mais rápido possível. Sakura sentiu o pequeno fogo em seus olhos, ficando um pouco mais forte com as palavras. Ela também sentiu raiva da Akatsuki. Ela não tinha certeza se o personagem Naruto era realmente ele, ou um impostor. Mas ela queria desesperadamente descobrir e colocar seu coração para descansar. Nós também vamos. A voz trêmula atrás dele só poderia pertencer a uma pessoa, e Kakashi honestamente não esperava outra coisa. Ele se virou e viu Temari, parecendo desgastada, mas sua boca estava em uma linha sombria e determinada. Naruto nos atacou, ela sussurrou. Kakashi estava prestes a intervir com força, mas Temari o venceu. Foi ele. Você não estava lá e não viu um Naruto morto. Algo aconteceu e agora ele sequestrou Gaara. Precisamos de Gaara de volta, e precisamos ajudar Naruto. Ele está perdido. Muito perdido. E nós devemos a ele. A voz de Temari estava presa por um fio, cada nota oscilando, mas ela ainda soava firme e forte. Ela não parecia delirante. Kakashi visivelmente mordeu o lábio enquanto olhava para Temari, estreitando os olhos para verificar se ela estava dizendo a verdade ou o arrastando. Ele está morto, ele afirmou sem rodeios. Desculpe, mas veremos. Temari respondeu, igualmente firme.
Vou lhe dar 3 noites para descansar. Na manhã seguinte à terceira noite, partimos ao amanhecer. Se você não está pronto, não venha. Precisamos que todos sejam fortes e rápidos. Kakashi disse a ela, já tendo um plano em mente. Ele pode estar desesperado para pegar a Akatsuki, mas ele não perdeu os sentidos. Até Sakura precisava descansar. Agora, se você não se importa, vou falar com Gai. Isso vai ser divertido. Kakashi murmurou enquanto se afastava, mãos nos bolsos, enquanto Sakura levava Temari de volta para dentro. Seu guarda, eu ajudo a pegar o Shukaku de Gaara. Naruto disse assim que eles receberam o alerta que eles tinham mais 1 hora até que a tarefa de 3 dias começasse. Se Karazu estivesse ajudando, provavelmente voltaria para 2 dias, mas eles sempre tinham um acordo de que quando isso começasse, devido ao número maior de membros do que o esperado, um ficaria de guarda no esconderijo onde estava o Biji. Precauções que eles podiam. Terça-feira, Karazu bufou e deu um tapinha no ombro de Naruto, pulando graciosamente para onde os dedos grandes se esticavam para o céu. Naruto riu disso e pulou ao lado dela, apenas alguns centímetros de distância. Ele era uma boa meia cabeça mais alto. Eu estou fazendo isto, ele rosnou ameaçadoramente. Karazu riu de sua tentativa. Ela sabia exatamente que ele estava brincando e tentando fazê-la desistir, e ela sabia que ele sabia que ela sabia. Não, você não é. Você vê, eu estou pensando que a Folha em breve estará procurando por nós, e se eles de alguma forma nos encontrarem, a pessoa que guarda terá que jogá-los fora o tempo suficiente para que Shukaku seja eliminado. Você ainda quer que eu guarde? Karazu perguntou, uma sobrancelha elegantemente levantada ao ponto de parecer uma obra de arte. Naruto hesitou, as palavras falhando. Ele engoliu rapidamente e tentou recuperar a compostura. Bem, se a Folha vier, eles virão com força, não é? Na pergunta Karazu assentiu sabiamente. Então seria melhor eu esperar por eles. Você é melhor nesse tipo de trabalho de qualquer maneira. Naruto assente para sua própria sabedoria antes de descer da estátua. O selo está no lugar. Karazu chamou, sua voz ecoando nas rochas. Naruto acenou com a mão para ela, sem saber, realizando a mesma ação que seu antigo mentor sempre fez. Lá fora estava claro, quente e ensolarado. Naruto virou o rosto para o sol e sorriu alegremente. Tinha sido um dia excelente, embora Deidara e Sasori estivessem um pouco irritados por não terem participado da diversão. Alguns pássaros espalhados descontroladamente das árvores pela floresta, Naruto os viu levantar voo em um estridente de gritos e gritos assustados. Naruto franziu a testa para suas ações, e lentamente um pequeno sorriso se espalhou por suas feições. Ou alguém estava assistindo, ou isso era um presságio de que logo haveria uma briga. De qualquer forma, haveria uma briga. Se alguém estivesse assistindo, eles relatariam suas ações. Foi uma vitória, pelo menos para ele. Ele sorriu sombriamente e deu a volta, olhando para as focas e sacudindo-as experimentalmente. Eles não se moveram, e nada aconteceu. Tudo foi como esperado. E o que devo fazer durante 3 dias inteiros? É melhor a Folha se apressar. Naruto rosnou. De repente, ele percebeu que a faixa de folha ainda estava pendurada em seu pescoço.
Com raiva, ele o arrancou, olhando para o metal marcado. Ele a jogou na poça de água a seus pés, esfregando a substância arenosa do corte. Quando ele a levantou, estava brilhando e brilhante, o longo corte de kunai agora claramente visível. Ele grunhiu em apreço por seu trabalho. Ele começou a se lembrar da folha como sua casa e tentou empurrar as memórias de volta. Mas eles o ameaçaram com dor de cabeça e aos poucos ele os deixou entrar. Beijando Sasuke, conhecendo Kakashi, vendo que Sakura estava em seu time, treinando, rindo, sua primeira missão, Jiraiya, Gaara, os exames. Todos eles invadiram. As memórias eram brilhantes e cheias de risos e luz, cheias de um sentimento de pertencimento. Sakura tinha sido tão bonita para ele, ela também tinha sido tão determinada e forte. Talvez não da maneira convencional, mas de todas as outras formas possíveis. Infelizmente ela estava obcecada por Sasuke e não tinha prestado atenção em Naruto. Ele se lembrou de Shikamaru, e percebeu pela primeira vez que aquele homem era um gênio. Nos exames Chunin, ele viu o poder que Kakashi deu a Sasuke e o poder que era Shukaku, e então ele testemunhou seu próprio poder incrível e se sentiu vivo. As cores se moviam e dançavam em sua memória, juntando-se em fogos de artifício e afastando-se. Ele se sentiu tão feliz então, como se ele pertencesse. Por último, ele se lembrava de correr atrás de Sasuke com Shikamaru, Neji, Choji e Kiba. O plano tinha sido brilhante, ele não esperava nada menos de Shikamaru. Mas lentamente seus números diminuíram até que era apenas Naruto, e ele lutou por sua aldeia e pela proteção de todos aqueles inocentes. Ele também lutou por seu irmão e venceu em um empate. Ele queria ir para casa, lembrou-se da sensação de impotência quando estava deitado ali, sangrando no rio. Depois o alívio quando ouviu alguém se aproximando. Ele não sabia que Kakashi mostraria a verdadeira cor da vila então, que ele não pegaria Naruto e ajudaria os dois, ou pediria ajuda ou faria um clone das sombras. Ele se virou para vê-lo ir embora, e Naruto percebeu que a vila só pensava nele como um idiota que estava melhor morto. O punho de Naruto se fechou sobre a faixa de cabeça e ele puxou o braço para trás para jogá-lo o mais longe possível. Então, em outro pensamento, ele lentamente abaixou o braço e olhou para a faixa de cabeça esfarrapada. Ele deveria usá-lo, ele sabia que era. Estava sempre preso ao quadril para que ele não tivesse que olhar ou sentir. No entanto, se a folha viesse, ele poderia usar isso para fazê-lo se arrepender, para fazê-los perceber a profundidade de sua decepção e as consequências que isso teve sobre eles e seu futuro. Ele os faria pagar, pouco a pouco, até que não restasse nada deles além de uma casca vazia e então, quando todos os inocentes estivessem mortos e empoeirados, ele os mataria lentamente, enquanto eles assistiam seus companheiros de equipe morrerem da mesma maneira horrenda. Você vai pagar. Naruto